Vamos lá. Muito buenos dias, buenas tardes, buenas noites, meus caros ouvintes. Começamos aqui com o nosso primeiro episódio do The Talking Boys. Estou aqui junto com meu amigo Paul. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu caro amigo James. Elemente, esse não é o primeiro episódio. E eu, claro, Rivale. Vamos começar falando sobre um tema que nós três temos um interesse em comum, que seria... Que seria? É isso aí, guys. Romance. Aposto que todos vocês não aposto nada, porque eu não conheço vocês. Mas eu tenho quase certeza que a maioria de vocês já teve algum caso de romance ou se apaixonou, não simplesmente por uma pessoa real em si, talvez em um jogo, em um filme, aquela pessoa que faz seu coração bater mais rápido, digamos assim. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas você não tem um coração? Se não tiver um coração, daí você provavelmente não tá nem ouvindo esse podcast, então, né? Não temos muito o que fazer a respeito disso. Então, meus amigos, alguém se voluntaria a começar? Não é seu trabalho começar. Eu comecei, no caso, mas tudo bem. Você deu uma Ok, introdução, tá. você falou umas pessoas imaginárias aí, mas não começou, né? No caso, tem razão. Tá, vamos começar sobre romance em videogames. Algum de vocês dois já se apaixonou por um personagem de videogame? Defina romance. Foda, meus boys. Não, defina essa sua especificação. Porque tem tipo, amar de tipo, gostar, tipo, eu achei que esse personagem é bem escrito, eu achei que esse personagem é interessante. Então eu tô mais, tipo, a atração mesmo. O que você tá falando? Não, estou sendo agora vou ser bem específico. Vocês já jogaram um videogame, viram um personagem que vocês falaram. Vou usar palavras de baixo calão, então. Quem não gostar, já pode se retirar, porque esse podcast vai estar repleto delas. Infelizmente, minha boca não é tão limpa. Um personagem que você olhe e veja, caralho, essa pessoa, esse cara, essa mulher, eu tô apaixonado por essa pessoa, sabe? Você se envolveu tanto que você acabou trazendo para si mesmo uma ideia, tipo, de aquela pessoa ser alguém que você queria passar o resto da sua vida. Então tipo como se fosse uma pessoa imaginária, tipo, se fosse real, você gostaria. Exato. Por que você não começa? Porque eu perguntei para vocês, no caso, né, meus queridos? Não, cara, se você quer saber o que a gente tem que falar, você tem que estabelecer o padrão, a linha padrão de até onde a gente pode falar. Ok. Vamos lá, então. Já desculpem a gente, porque a gente é meio amador nesse assunto e tudo mais. Nossa. Tá, vou começar por mim. Tá bom, né? Por que tem que começar comigo? Tá, vamos lá. Eu vou citar um dos meus jogos, se não, provavelmente meu jogo favorito, se não tá no meu top 3, pelo menos, que seria o The Witcher 3. Não sei se vocês conhecem, é um jogo de RPG muito famoso, muito reconhecido. Eu recomendo que vocês joguem, muito bom. Enfim, nesse jogo, você tem várias especificações românticas, assim. Ao longo do mundo, como é um RPG, que se passa na Idade Média, você vai conhecendo várias pessoas, mulheres, assim, que você pode se relacionar, vai ganhar o saio, e, pô, tudo mais. E ao longo dessa minha grande caminhada, que eu tenho mais ou menos mais de 1.000 horas jogando esse jogo, então eu posso dizer que foi uma grande caminhada, eu encontrei uma mulher em específico que sugou o meu coraçãozinho. Eu tava lá, pra dar uma resumida, pra quem não faz a menor ideia do que seria um RPG, The Witcher e tudo mais. Como eu disse, enfim, eu sou um bruxo que caça monstros. Resumi 100% do jogo. Enfim, eu tava indo lá fazer uma missão numa cidade grande e tudo mais, pô. E lá eu encontro uma feiticeira, que era uma velha amiga minha, que fazia umas magias, pá, e tudo mais. E por alguma razão, tá, eu vou descrever como ela é. Ela era ruiva, tinha olhos verdes, umas sardas e era muito gata. Meu Deus, ela era muito gata. Acho que é a personagem mais gata do jogo, na minha opinião. Enfim, a gente era velhos amigos, pá, a gente bateu aquele papo. E eu fiz várias missões com ela. E cada missão eu ia cada vez mais me aproximando dela, ela ia contando mais do seu passado, mais as aventuras que a gente teve e tudo mais. Até que a gente é convidado para um baile de máscaras, algo desse tipo. E lá, por alguma razão, a gente acaba se aproximando, pá.
e rola um romance entre a gente. Mas eu não sei porquê, talvez deve ser um dos primeiros, tipo, romances, jogos não de romance, mas que teve uma cena romântica que eu realmente gostei. Porque eu não curto muito essa temática de romance e pá, tudo mais. Não é muito meu estilo. Mas ali, por alguma razão, eu tive uma fixação por ela que eu não tive por nenhum outro personagem há muito tempo. Eu joguei o jogo era o quê? Começo de 2017, nessa primeira cena, acho, por aí. E, cara, aquilo lá me pegou demais e eu me apaixonei completamente por aquela garota lá, aquela mulher. E assim fui seguindo. Foi a primeira personagem que eu realmente olhei e falei, meu Deus do céu. Sabe? Por ela ter esse aspecto de puro jogo em si, não ser focado em romance, mas ter aquela pequena cena ali, por menor que seja, já me deixou completamente aprofundado nela em si. Mesmo não gostando desse tipo de temática. E aí foi o meu primeiro romance em videogames, guys. Agora fala aí, vocês, já se apaixonaram por alguém? O personagem que eu gosto mesmo é a do jogo The Last of Us 2. Não só do 2, é da série The Last of Us. É a personagem Ellie. Porque, sabe, pra quem não sabe, The Last of Us é um jogo eletrônico de ação barra aventura. E eles vivem. E o personagem principal é o Joel. E ele tem a sua companheira de aventura, que é a Ellie. E sabe, ela é bem corajosa, pá. Ela, sabe, eu gosto dela sabe, dessa coragem dela. Ela não tem quase medo de nada. Então, eu gosto muito dela por causa disso. E, sabe, ela é bem bonita até. Eu gostei dela. Ah, que fofo. Pra quem não conhece The Last of Us, assim como o Pouzinho aqui, eu recomendo demais. É um jogo muito bom. Ah, sim, quem não conhece esses jogos extremamente famosos que foram remasterizados umas 3 vezes já ganharam milhares de jogos do ano. Mas pra quem não conhece, É, você sabe, pra quem não conhece aí, pra quem mora debaixo da pedra e acordou ontem, eu recomendo. podcast funciona na seleção natural. Se você não entende, você sai. Daí a gente só fica com uma audiência que sabe exatamente as coisas que a gente fala. É, claro. Na verdade, não, pode ficar todo mundo aí. Quer dizer, se você não for uma criança, claro. Não, eu queria fazer uma pergunta pro Paulo. Porque não é meio bizarro, porque tipo, como que é essa relação entre o protagonista e a Abby? Bom, primeiro que assim, é o primeiro, a aventura mesmo era o Joel, ele era sozinho. Daí teve um capítulo até que uma mulher, uma amiga do Joel, tinha a Ellie. E o Joel, ele precisava levar a Ellie num laboratório, porque a Ellie ela parecia estar infectada por zumbi e tal. Daí eles precisam fazer essa confirmação. Daí o Joe, tipo, ele tava muito, não vou levar ela, não vou levar ela, até que ele decidiu levar. Daí eles, sabe, eles começaram a criar uma relação, pá, ele começou a proteger ela, sabe, essa relação ficou mais forte, pá, e ele aceitou a Ellie, sabe, como a sua companheira mesmo. Daí até que eles viraram amigos. É um ponto de vista legal. Mas eu acho que, tipo, porque o Joe, no começo do The Last of Us, ele, tipo, ele não perde a própria filha. Sim, ele perde a própria filha. A própria fila, ele saiu da fila do banco. É, o cara foi. Como então na água do Zé e esqueceu a fila, né? Não, mas tipo, você não acha que tipo, essa relação do Joe com ela, ele meio que não usa ela como tipo, substituto? Porque pelo que eu nunca joguei muito The Last of Us, mas pelo que eu entendi, é tipo, a relação entre os dois, mas tipo, parentesco assim, saca? Então, não é bizarro? É, um pouco. Tá. Porque assim, não, porque assim, o objetivo do Joel mesmo era levar a Ellie pra porra do laboratório. Daí, aí eu acho que no meio dessa aventura, ele foi olhando a Ellie de um jeito diferente, sabe? E meio que não usou assim, mas tipo, sabe, ele considerou ele como uma filha pra ele. Talvez pode ter sido isso. E acho que agora só sobrou eu. Não, mas então, em relação a The Last of Us, que, tipo assim, é um jogo que eu joguei bastante também, não é algo forçado, entende? Essa relação de pai e filha que tem no jogo, não é algo que, tipo assim, tá lá só pelo plot de ter um pai, uma filha e tudo mais.
É algo muito bem construído. Pra quem jogou o jogo, sabe que os caras não fizeram aquilo lá, tipo assim, pra ter meio que uma substituta, pra ter meio que o pote do game lá, coisa assim, não. Cara, é uma relação que vai sendo construída muito aos poucos, sabe? Você vê do começo ao fim como que esse laço vai sendo cada vez maior e mais forte, eles vão cada vez mais tendo momentos que um precisa do outro para se defender, para continuar vivendo, e no fim você percebe que, tipo assim, o Joe assumindo a Ellie praticamente como um pai é algo que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, não pelo plot do jogo, mas pela relação que os dois têm, entende? É algo muito interessante. Entendo. É só você, meu caro James. Abre o coraçãozinho pra nós. Não quer perguntar nada pra mim? Algo assim, sei lá. Não, você quer falar alguma coisa? Vai. Não quer falar nada. Não vai falar, mas... Eu não tenho muito interessante, porque eu questionei o Paulo porque o jogo apresenta essa relação num sentido de parentesco. Mas a sua no Witcher é mais direto, sabe? Então, foi interessante explorar a visão do Paulo. Mas com você, eu tenho que pensar aqui, eu não... Não, take your time, mano. Estamos fazendo isso entre amigos, entre colegas. Então não tem nada por escrito aqui, caso alguém esteja se perguntando. A gente tá só falando o que vier à mente. Fudeu. Daí complica um pouco. Eu queria que sobre o que você falou, não tem algo que você exatamente quer falar? Cara, pra ser bem sincero, tem uma história meio engraçada em relação a isso. Tá, vamos lá. Eu provavelmente não vou conseguir explicar muito bem, mas espero que vocês entendam. Pra começar, eu me apaixonei por ela, pá, tudo mais, teve essa cena de romance e tudo mais. Só que daí, ela meio que tinha que. Os magos daquela cidade estavam sendo procurados, ela teve que ir praticamente para quase outro país, assim. E teve uma cena, tem uma parte lá que você ajuda ela a escapar. E os outros magos que estão indo para tal lugar. E em relação a essa cena, assim, você tem três opções quando ela tá meio que saindo. Você tem uma opção de falar que, eu te amo. Você tem uma opção de falar, não, fica aqui comigo. E você tem uma opção de tipo assim, boa sorte na sua viagem e tudo mais. E eu, por algum caralho de motivo, que até hoje eu não sei porquê, eu, opa, eu escolhi, mandei ela ter boa sorte na viagem. Eu até hoje, ainda sinto em posição fetal no banheiro, fico pensando, tá, por que eu escolhi pra ela ter boa sorte na viagem e hoje falar eu te amo pra ela? Eu não sei, velho. Eu só sei que depois disso eu perdi. A única chance que você tem no jogo de ficar com ela no final é escolhendo eu te amo e pronto pra ficar aí. Mas por alguma cara eu tive um lapso na hora que eu tava tão, sabe, nervoso pra escolher a coisa certa. E eu mandei ela aí. Em suma, no fim eu não fiquei com ela na primeira vez que eu joguei. Eu fiquei com uma outra mina lá que, nossa, foda-se, tá ligado? Eu só fiquei com ela porque senão eu ia ficar sozinho no fim. Eu falei, vou pegar essa mina aí e ficar com ela no fim, beleza. E eu não fiquei com ela no final, velho. E agora, tipo assim, toda vez que eu rejogo o jogo, eu sempre fico com essa garota, sabe? Nunca mais fiquei com a outra. Eu sempre fiquei só com ela pra meio que, sabe, compensar o peso na consciência que eu tenho. Jogo salvo que você tinha pra fazer outra opção? Então, eu disse, era a primeira vez que eu tava jogando, então eu não sabia direito como mexer nas coisas lá. E daí, na hora que eu fui, depois de um tempo lá, eu fui ver um vídeo no YouTube, dava pra carregar o save e tudo mais. Mas o save daí tava muito pra trás, eu falei, nem fudendo, vou voltar e fazer tudo de novo. E daí eu só deixei quieto. Primeira gameplay no jogo foi eu fudendo com minha opção amorosa. Tipo na vida real. O cara Né? sentindo nervosismo até na hora de fazer a opção do jogo. Né, velho? Escolhi a opção errada e acabei me fudendo. Não me fudi, porque a outra mina até que era bonitinha, mas né, eu não tava meio que apaixonado. Assim, Segundo até, fiquei com outra, foda-se. Foda. Desculpa aí, meu caro James, não faço a menor ideia de que ajuda você quer. Né? Já contei até história que eu nem queria contar porque é vergonhoso pra mim, pra ser bem sincero. Eu ainda tem aquela separação mental entre, gostar de um personagem porque é bem escrito, porque faz alguma coisa interessante na história, e gostar do personagem porque apela pros seus gostos, sabe?
Eu não sei pensar. Porque tem vários personagens que tipo, se encaixam nessas duas divisões. Uhum. Eu não sei, pra vocês. hum, em qual classificação vocês colocariam? Porque pelo o do Rivale eu acho que é mais no tipo de atração mesmo. Mas o que o Paulo falou parece que foi só. Mas porque o personagem é bem escrito, que ele parece bem interessante dentro da história. Uhum. Não, na minha concepção, pelo menos, tipo assim, essa personagem meio que eu realmente me apaixonei por ela, assim, sabe? Foi a primeira vez que eu realmente vi uma personagem e falei, caralho, é muito fofo, sabe? A relação que a gente teve e tudo mais, eu realmente me senti na pele do Geralt ali, sabe? Interagindo com ela, foi mais um romance mesmo. E você, Paulzinho? Tá, vamos lá. É tipo, a história da Ellie não é mais como uma relação amorosa, tá ligado? Porque, tipo, eu gosto dela, não é tipo a relação pá, entre os dois ali vai ser uma relação amorosa, tá ligado? É mais uma relação de parentesco, assim. Mas, tipo, eu realmente, tipo, eu gosto dela, tá ligado? Foi a primeira personagem que, tipo, eu gostei pra caramba. Eu iria falar sobre. Eu ia falar sobre os personagens de Catola Shoujo em geral. Mas quando eu paro pra pensar, não é que tipo, eu me lembro. Quando eu olho esses personagens que eu gosto, tipo, me faz tipo, feliz, saca? Tipo, vejo já fico com Hum, um humor melhor, assim. Mas no caso dos personagens de Catola Shoujo, é mais por causa da. Que esses personagens me lembram da experiência em geral. Que eu acho que a experiência em geral hum. foi realmente que me fez feliz pra caralho, assim. Então, quando eu vejo esses personagens, eu me lembro disso e eu fico feliz. Mas não é, tipo, 100% personagem. É mais porque eles são um símbolo de toda a minha experiência que eu tive com aquele jogo. Entende? Uhum. Então, falar de outro personagem de outro jogo. Ok, tá. Antes de você continuar, dá pra você meio que dar uma esclareada pro público, assim, até pro povo aqui também. Sabe por que que se trata o jogo e tudo mais? Que jogo? Não, do jogo que eu. O Katawa Shoujo. Não, deixa que eu. Ou não é desse jogo que você quer falar? Não, eu vou falar de outro. Eu vou falar da personagem Ok. Kotori, de If My Heart Had Wings. Em japonês é Konozoru ni Tsubasa Hirogete. Aí eu me Foda, velho. Entendi falar pra uma caralho. coisa. Vamos lá. Eu não concordo com a maneira que o jogo foi localizado. Que ele foi localizado de maneira porca e teve conteúdo removido. Eu joguei o jogo na versão japonesa usando a fã tradução que foi baseado na localização. Porque eu não concordo com a localização. Eu acho que a tradução do nome foi muito boa. Só que, tipo, eu não concordo também. Eu insisto em falar o nome japonês porque eu respeito muito mais a obra original do que a obra que foi traduzida para o inglês. Não, parabéns por pelo menos saber como falar esse nome, né? Mas pode ir em frente. Não, Pode mandar bem. tipo, a personagem. Vamos um pouco do jogo então. Konosuba no Tsubasa Hyogurete é uma visual novel lá de. Já faz um tempo. Saiu pra PSN do PS4, saiu pro PS Vita e saiu pro PC. Ela é uma visual novel bem padrão, assim, não adiciona muita coisa, tipo, diferentona e conta a história desses grupos de adolescentes descobrindo na escola deles esse grupo de aviação. Eles descobrem um avião antigo, não é um avião, é um guarda, mas um tipo de avião antigo que tá lá e eles se juntam assim para formar esse grupo para tentar fazer esse avião voar em cima de um evento climático que na verdade existe, mas foi tipo, exagerado pro jogo, que é o Morning Glory. Então eles decidem, tipo, vamos consertar esse avião, vamos voar lá e ao decorrer disso você vai aprendendo mais sobre os personagens, mais sobre essa história. Tipo, a história é Uhum. isso. A primeira metade do jogo é focado só na história, tem bem poucas escolhas, mas dependendo das escolhas que você faz durante essa primeira parte, a sua segunda parte vai mudar. Que é na segunda parte que você vai na direção desses personagens. Ok, tô acompanhando Aí até aí. eu quero falar da personagem Kotori. Ela, tipo, um material promocional, assim, que você vê do jogo, ela até meio, tipo, apresentada como se fosse, tipo, a escolha principal, a escolha padrão. Que faz até sentido já que aquela personagem provavelmente é a personagem que mais se desenvolve, mais representa o que o jogo fala em si, saca? Ah, Uhum.
É muito difícil de organizar o que eu quero falar, porque eu tenho muita coisa pra falar, cara. Não, vai com calma, velho. Vai no seu tempo. A Kodori, você primeiro vê ela bem no comecinho do jogo, ela é a primeira personagem que você diretamente vê. E, tipo, ela. A introdução dela, porque a Kotori, ela usa uma cadeira de rodas. Por causa de um acidente que você Hum, aprende mais tarde na história, ela não consegue usar as pernas. Então você primeiro certo. conhece ela na tela, no cenário que é utilizado para a tela do jogo principal. E você conhece ela e, tipo, a interação do protagonista com ela, por mais que ele seja estranho, tipo, ela é bem delicada, bem doce, tipo, bem normal. Como se fosse um, tipo, tipo de relação que você tem com um estranho que você conversa assim na rua, sabe? Não Não força a história na rua, mas tudo bem. você entende o que eu falo, tipo, uma pessoa que você não conhece muito bem. Claro, Aí, eu tô brincando. e depois disso, eles tipo, se separam e tudo mais, falam, tchau, vai pra sua casa. E, e é isso, tipo, na mente do protagonista estava encerrado essa interação que ele teve que ajudar ela, porque tem um problema na cadeira de rodas delas e ele sabia consertar. Depois Uhum. é revelado que o seu protagonista foi mandado para essa cidade para ele tomar conta desse dormitório feminino, enquanto a antiga estava fora por causa que circunstâncias. E nesse dormitório, Ok, ok. coincidentemente, é o dormitório que a Kotori vive. Confundindo com o inglês, que a Kotori vive. E daí, tipo, você pensa, Uhum. caralho, tipo, personagem que eu conheci, tipo, 20 minutos atrás. Da hora. Tipo, seja. Só que o jogo, tipo, subverte essa expectativa de, tipo, já ter essa relação estabelecida com a personagem. E, tipo, a personalidade dela tipo, dá um completo 180 graus, assim, de giro. Porque a Caralho. partir desse ponto ela vira, tipo, uma total tsundere, ela começa a evitar o protagonista, ela realmente começa, tipo, se afastar e tratar você, tipo, mal, porque é nunca, tipo, diretamente revelado, mas, tipo, ela realmente se afasta de você e ela também não parece ser muito amigável com as outras pessoas que vivem naquele dormitório. E, tipo, Uhum. caralho, Já não e, gosto. cara, que, tipo, ela tava, tipo, de boa até pouco tempo atrás, mas agora que eu conheci ela nesse contexto, por que que agora é essa personagem, tipo, se eu não me engano, nesse ponto era a única personagem, tipo, que você realmente tem uma escolha pra segunda parte que você conheceu até esse ponto, daí, tipo, caralho. Aham. Daí, Tem aquele plot twist. não seria com plot twist, é só, tipo, bem estranho que o jogo faria isso, porque a maioria dos visual novels não fazem essa, tipo, apresentar o personagem de um jeito e completamente mudar, tipo, na próxima cena. E, tipo, você fica, tipo, Uhum. caralho, o que aconteceu? O que eu fiz? O que deu de errado pra tá acontecendo isso? Sendo que você nem teve uma escolha, tipo, até esse ponto. É bizarro. Entendo. A partir desse ponto vão acontecendo vários eventos, porque isso é bem no comecinho do jogo. Daí você vai conhecendo os personagens, vai desenvolvendo o plot principal sobre esse negócio do avião. E, tipo, o primeiro conflito tipo, principal do jogo é que o seu clube não tem membros suficientes. E se o seu clube não tem membros suficientes, você não tem direito a utilizar material da escola, que o material da escola naquele contexto seria o avião em si. Eles ficam tipo, porra, precisamos achar mais gente. Material da escola foda, avião. Não, Foda-se. não, mas não faz sentido. Depois você descobre que aquele avião foi construído por outros alunos antigos, tipo, décadas atrás. E ficou lá. Era pra ser doado pro museu, mas nunca realmente foi. Então, pessoal, voltamos. Provavelmente vocês nem perceberam que a gente saiu, mas a gente tivemos alguns problemas muito grandes aqui no meio. Em suma, deu ruim, daí não deu. A gente recomeçou a gravação, não adiantou de nada, porque a gravação corrompeu. Em suma, deu muito ruim. Vocês não precisam esquentar a cabeça com isso, que agora está tudo sendo resolvido. Mas então, meu caro James, pode continuar para nós a história que você estava contando? A gente já gravou umas 3 vezes. Deus me amaldiçoou com um trabalho eterno. É, vai ser foda depois. O que Já que eu tá tava foda do falando? caralho agora. O Vale Ah, da falou história lá. sobre. O Vale Você falou sobre a parou Tris no. Marigold. O Paulo falou Não, sobre não, o Ed. já fiz essa porra toda, velho. Agora você tava na sua história agora. Isso aí, que era a minha história mesmo que eu tô falando. Onde é que eu tô? É Kotori. Kotori. Ok, Kotori Exato, de exato. If My Heart, de Konosuba no Tsubasa Hirogete. Kotori É, isso mesmo, isso ela mesmo. conta a história, ela começa de boa, aí ela
ela fica puta, você não sabe por quê. E isso machuca muito meu coração, porque eu já achava ela muito fofinha. Aí, tipo, ela trata o jogador de maneira, o protagonista de maneira ruim. Ai, caralho, o que aconteceu? Eu quero saber mais. Ah, e de acordo com o desenvolver da história, ela vai melhorando, ela vai ficando mais feliz. Ah, um dos problemas que eu acho com Konosuba Tsubasa Harugate é que ele trava algumas rotas antes que você complete outras. O jogo te força a completar ou a Kotori ou a guerra antes de deixar você ir com os outros personagens. E eu acho isso meio bizarro, mas eu até entendo, porque a história da Kotori realmente tem um maior desenvolvimento do que o dos outros personagens do jogo, na minha opinião. Mas, sei lá, eu gosto dela, quando eu vejo ela me faz feliz, porque, tipo, entre todos os personagens que você pode ter uma própria rota nesse jogo, tipo, ela é a mais basicona, assim, na questão de personalidade, porque todos os outros têm, tipo, uma característica, tipo, que atrai certos tipos de jogadores. Mas é que eu gosto desse tipo de personagem que não tem muita, tipo, gimmick, ou que tenha muito, tipo, uma característica estranha só pra chamar atenção. Tipo, não, a Kotori é só uma garota feliz que tem seus próprios problemas. E isso, eu gosto dela. Quando eu vejo ela no Fast Lips, que ela só é uma menina feliz. Isso me agrada muito. Isso também acontece, tipo, Hum. em Necopara. Tipo, Necopara tem o quê? Os 6 personagens, todos eles têm uma característica específica, tipo, a Vanilla, uma Kudere, a Coconut, ela tem uma pele mais escura, mais alta, a, a Cinnamon, a Taradona, a Maple é a mais sofisticada, a Azuki é a Loli. Só que a Chocolat não, a Chocolat é tipo normal, é o mais tranquila. É só uma garota feliz. E eu gosto desse tipo de personagem que não tem uma característica muito bizarra, assim. É só uma pessoa boa. E Hum. eu gosto dela. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você gosta dela nesse contexto aí de personagens completamente diferentes um do outro, simplesmente para ser normal, digamos assim, simples? Não, eu digo isso mais pro meu gosto pessoal mesmo, de gostar desses personagens que são simplesmente personagens que são pessoas felizes. Eu Ah, gosto. entendi. A Gotham tem seus próprios problemas, ela tem sonho, ela tem ambições, ela passa por muita dificuldade, mas em geral Mas ela é feliz. ela é uma personagem feliz, cara. Quando eu vejo ela, eu fico feliz. Hum, Eu desejo entendo. melhor pra ela. Eu não joguei a sequência, eu não joguei os bônus, sendo que a Flight Diary foi traduzido para o inglês pela mesma companhia de merda. No ano passado eu não joguei ainda, mas eu tô interessado em jogar para descobrir o que mais que acontece com essa personagem. Porque o final dela é meio que um cliffhanger. Que eu diria meio desnecessário, a mudança que ocorre com ela no final não é muito necessária, mas, cara, eu gosto tanto dela. É um personagem tão fofo. Eu não sei, ela apela pros meus gostos. Eu gosto da Kotori. É isso. Entendo, entendo. Bem, bem diferente. Cara, eu realmente não achei que esse era o seu tipo de gosto. Achei que você gostava mais de, enfim, Vou falar, Sanderes, mas tudo bem. vou ser bem honesto, eu gosto de tudo. Personagens desse. Vários personagens me deixam feliz. Eu aprecio praticamente todos os personagens, portanto que eles sejam bem escritos, ou portanto que eles sejam exagerados ao ponto de ser praticamente uma paródia, que eu possa gostar, ainda assim. Tipo, Um homem de cultura entre nós. O personagem de Necopara não é bem desenvolvido. Eles têm uma função bem específica, mas eu não gosto, porque eles são tão exagerados e bobos. Mas eu gosto muito. Uhum, entendo. Mas aí, já falamos, cada um de nós já falou sobre de personagens de jogos que a gente gostou. Eu acho que é plausível entre nós ter uma pequena discussão sobre isso. O que vocês acham? Em geral, que tipo de. Que eu tava falando de tipo, características de personagens e personalidades. Em geral, que tipo de personagem atrai mais vocês? Certo. Pode começar, meu querido Jake. Pô. Pode ir fundo. Nossa, vai com tudo. Tá, qual era a pergunta mesmo? Vamos lá. Qual característica de personagem você mais chama a atenção, você acha mais atraente, digamos assim? Cara, primeiro, assim, a que eu mais gosto, assim, de personagem é... Quando ela é bastante corajosa, sabe? Tipo, ela não tem medo de ir lá e fazer, ela tem força de vontade, pá, não tem preguiça de nada. E, sabe, é aquelas pessoas que
não assim, curta e grossa. Não grossa, assim, mas, tipo, sabe, ela vai direto ao ponto e não tem enrolação para essas paradas assim. Esse tipo, assim, de personalidade que eu curto muito, sabe? Uhum. Se encaixa nesse padrão que você gosta? A Ellie, ela até que se encaixa, porque, tipo, ela é muito corajosa assim, pra... Tá, não vou falar isso, não. Mas, tipo, cara, ela, ela se encaixa perfeitamente nesse requisito. Você viu que vai lançar The Last of Us 2, né? Você já deve saber, como você é meio fã Sim, da com franquia. certeza. Lançou hoje, na verdade. E, sabe, assim, eu acho, na minha opinião, não vale, sabe, não vale tudo isso. Porque, assim, o jogo tem, segundo as informações que eu recebi, o jogo tem aproximadamente, tipo, quase 12 horas, ou são 12 horas de história. E, sabe, não tem nenhum modo multiplayer igual tinha no The Last of Us 1, remasterizado, pá. Tipo, sabe, não tem nenhum multiplayer. No 2 é só a história mesmo, sabe? Uhum. Eu não pagaria pra jogar, não. Assim, se eu Mesmo fosse você rico, claro. assim da série. Oi? Mesmo você sendo tão apegado assim à série. Mano, mesmo sendo tão apegado à série, eu acho que tem bem. Tipo, acho que tem outros jogos que eu, sabe, eu gostaria mais de comprar assim do que The Last of Us 2. Interessante esse ponto. Vou prometer a vocês, meus caros ouvintes, foi feito com sangue, suor e lágrimas, porque é muito bom. A gente vai ter a maior discussão já feita entre nós três em relação a personagens. O Mas eu Revive vou... tá preparando. O Revive tá preparando uma discussão. Eu tava conversando com ele em privado. Ele tá preparando uma discussão entre Kudere e Tsundere. Faz tanto tempo que vocês não fazem nem. O cara Vocês não escreveu têm uma nem Bíblia de noção. argumento. Meu Deus do céu, é isso que eu. Por isso que eu ainda tô com forças para ficar de pé aqui e continuar. Mas eu tô sentado, mas isso não importa. Mas eu já falei o que eu gosto. O Paulo já falou do que ele gosta. E você, Revive. Mano, lá em frente. Mandar. Ok. Tá, em relação, não exatamente a personagens, a personalidade em si, mas ao personagem, que no caso é a Therese Marigold, eu não lembro se eu falei pra vocês o nome dela, provavelmente não falei, eu falei na outra gravação, mas tem tanta gravação que eu não lembro nem meu nome direito, mas enfim. O que me chamou a atenção é, tipo assim, esse jeito meigo dela, sabe? Esse jeito, não exatamente envergonhadinho, mas tipo assim, mais contraído e mais na dela. Tipo assim, ela só se abre para você porque você já tem um grande. Já tem um grande convívio, tem várias histórias do passado que eles estavam juntos e tudo mais. Mas, tipo assim, essa coisa que ela, tipo assim, ela se abria só para você, digamos assim, é algo que me prende muito e eu acho muito fofo, sabe? O personagem que é fechado, é na dela, mas, tipo assim, depois que você tem um convívio maior, assim, ela meio que abre o coração para você e é algo tão puro e genuíno que eu acho muito fofo e me apego muito fácil. É isso. Tudo genuíno, certo? Genuíno, puro e genuíno. Por quê? Tem alguma coisa a dizer sobre isso, gente? Não, eu respeito esse tipo de personagem. Eu entendo Ok. a coisa. Pessoalmente, eu gosto de tudo, então eu não tenho muito o que falar. Mas eu entendo o seu ponto de vista. E você, Paulo? Gosta, hein? Tá, não tenho nada a falar sobre isso, não. Nada a comentar. Ah, sim, muito bom. É que você tem que falar, não tem nada a falar, não. Não, mas não tem problema. Não, sem problema nenhum. Aqui estamos só jogando nossas opiniões. Com certeza. É isso aí. Conversa. Então, acho que tá na hora do grande momento. Vocês estão preparados? Eu não tô preparado. Vai em frente. É o seguinte. Como o nosso querido James já falou aqui, a gente teve uma pequena discussãozinha no privado em relação a Tsunderes. Tsunderes não, desculpa, exagerei. Kuderes e Tsunderes. Tá certo, desculpa, eu tô tão quebrado já que eu não sei nem qual é o meu nome mais. Mas enfim, a gente teve uma pequena discussãozinha. Agora o querido James vai explicar quais são esses dois gêneros, como que eles surgiram e tudo mais. Eles surgiram, o cara esperando que eu saiba só. Ok. Surgiram, mas a ideia inicial. Tsunderes são um arquétipo de personagem que vem do japonês, da junção das palavras Tsum Tsum e Deri Deri,
geralmente é utilizado para se referir àquele tipo de personagem que tanto age de uma maneira agressiva e violenta, e até mesmo violenta de vez em quando, mas que também tem esse lado fofinho. Eu não sei dar um bom exemplo, tipo, mídia geral que as pessoas conhecem, mas se vocês estão ouvindo isso, vocês provavelmente sabem o que é uma tsundere. E Kudere seria praticamente o inverso, onde são personagens que são mais quietinhas, que geralmente não falam muito ou têm muita vergonha. Um bom exemplo de uma mídia famosa seria, na verdade, para os dois arquétipos, seria Evangelion. E seria a Asuka como. Acho que a Asuka. Eu nunca assisti a Evangelion, mas acho que a Asuka como uma tsundere e a Rei como Kudere. Então, basicamente, esse tipo de personagem que é agressivo, mas tem um lado fofo, e esse tipo de personagem que é quietão, mas que também tem esse tipo de lado. E esses são Kuderes e Tsunderes, são geralmente termos utilizados dentro da cultura otaku para se referir a personagens mais especificamente femininos. Mas é isso. Por que você me perguntou isso? Que são muito representados. É só pro público em si ter uma ideia do que a gente tá falando, não se perder no meio. Enfim, a minha opinião, na minha singela e simples opinião, Kuderes são as melhores coisas já inventadas pelo homem moderno no século 20, 21, não sei quando foi inventado. Mas, enfim. Porque é um estilo, tipo, de não só, isso é usado tanto para homem, quanto para mulher, para, sei lá, animal, não sei que tipo de mídias estão sendo usadas pelos japoneses. Mas, enfim, é um estilo que me agrada muito. Por que especificamente? Perdão, antes de você continuar, eu quero um momento. Bom, você poderia retomar a sua explicação? Não, antes disso eu queria perguntar o que o Ball tem a dizer sobre isso, porque ele não é muito chegado nessa cultura, assim, então. Pode falar. No caso é você que tem que falar, pô. Então, não, de acordo com o que eu tinha explicado, tipo, qual desses arquetipos mais te interessou? Você pode dar uma outra explicação, por favor? Cara, em suma, deixa que eu explico dessa vez. Kuderes são tipo assim, imagina numa sala de aula, pô, aquela garota que tá quietinha no canto, pá, tudo mais, não conversa com ninguém. E você vai lá conversar com ela, pá, e ela tem uma reação, tipo assim, um pouco mais contida, tipo, não fala muitas palavras, tá mais na dela, mas ao longo do tempo, tipo assim, ela vai mais se soltando, entre aspas, perto de você, e vai meio que, tipo assim, vocês estão montando uma relação um pouco melhor, assim. Tipo assim, vocês vão... essa é uma Kudere. Eu acho que não vai precisar explicar, porque eu prefiro mesmo essa opção. Eu queria perguntar o que o Paulo tem a dizer sobre isso antes, tipo, você continuar com sua explicação enorme. Não, explica antes de novo o que é uma tsundere. Tipo, é um arquétipo de personagem que... Não desse jeito. Tipo, imagina que a gente tá numa sala de aula e ela seria uma pessoa assim. Como que ela seria? Perdão, não consigo explicar desse jeito. Ok, Tá, então... Acabei de pedir pro Revai explicar, porque desse jeito eu não consigo. Ah, tá, então tá. Tá, vamos lá, você me corrige se eu estiver errado. Tá, estamos numa sala de aula, pá, chega uma garota nova. Você vai lá conversar com ela, tudo mais, e ela já tem uma atitude um pouco mais rude com você, de certa maneira, assim. Fala, tipo assim, por que você veio aqui conversar comigo, tudo mais. E ao longo do tempo que você vai conversando com ela, tipo assim, continua dessa maneira rude, mas de certa forma meio fofa, depende do ponto de vista, tipo assim. Ela pode meio que brigar com você, mas, tipo assim, no fundo, se você tiver uma melhor relação com ela meio que gosta de você do jeito que você é, entende? Por mais que ela tenha uma atitude meio nervosa, digamos assim. Acho que é a melhor forma de explicar. Bom, personagem que em geral é bem agressivo, mas tipo, tem seus momentos assim mais calmos. E é daí que muita gente vai ao apelo desse tipo de personagem. Bom, vendo essas duas comparações, eu vou preferir ainda a Kudere. That's my boy. Mas então. Agora que você vale pra você dar sua tese inicial. Minha tese. Alguém lembra o que eu comecei falando? Pode recomeçar, né? Vamos recomeçar então. Deixa eu lembrar por que eu tava começando. Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. Enfim, tá, vamos lá. Acho que eu sei por onde começar. Onde eu conheci, em suma, esse tipo de personalidade? São jogos light novels ou como é que é mesmo, James?
Visual Novels. Acabei de falar, visual novel. Ah, tá. É que não saiu pra mim. Enfim, Visual Novels, que é o tipo de jogo... Enfim, o James explica melhor esse tipo de jogo. Em suma, foi lá que eu conheci esse tipo de personalidade. Especificamente em Doki Doki. Se vocês não conhecem, recomendo. Um jogo muito bom. Que eu conheci lá a Yuri, que é uma garota, tipo assim, alta, quietinha na dela e de cabelo roxo. Em suma, uma das personagens que eu mais... A personagem que eu mais me apaixonei em visual novel foi ela. Pelo, tipo assim, jeito quietinho dela, tipo assim, são vários elementos que ajudam. Por exemplo, ela gosta de chá, ela ser mais na dela, ela não se abrir muito, assim. Tem tipo assim, uma compostura mais, diria, mais focada, entende? Vocês conseguem me entender muito bem. Em suma, dela ser uma pessoa guardada para ela mesma, assim, e não, tipo assim, se abrir muito para outras pessoas, não conhecendo elas muito bem, eu acho isso excepcional, sabe? É esse tipo, então, a minha opinião, eu tô falando, tipo assim, de garota que eu mais gosto, sabe? Pessoas quietas que ficam lá dela e, tipo assim, falam apenas quando é necessário, e quando for falar, fala de uma maneira clara e objetiva, entende? Esse daí é o epitácio da magnitude para mim. E já pelo contrário, as Tsundere são o oposto disso. O que faz, sabe, eu tenho um pouco de preconceito, admito, nesse tipo de gênero, assim, que, tipo assim, pessoas muito irritadas são o completo oposto de pessoas que eu gosto, entende? Tem meio que aquela rixa, digamos assim. E o nosso querido James gosta desse tipo de coisa e eu não. Em suma é isso. Não sei se a treta ia ser tão grande que eu não imaginei que ia ser. Quer falar minha parte ainda? Não. Então pode ir em frente, que eu já abri meu coraçãozinho. Meu argumento seria que o jogo Doki Doki Literature Club não deveria ser, tipo, padrão para analisar esse tipo de personagem. Porque, na minha visão, os personagens daquele jogo são, tipo, as personalidades deles são extremamente exageradas ao ponto de realmente ser, tipo, uma paródia, sabe? Eu não diria que é o melhor exemplo para ser levado a sério, tipo, de estudar esse tipo de personagem. Uhum. Ou seja, eu vou dizer que o seu gosto de galera vem de um jogo que ele exagera e até mesmo tipo, faz graça desse tipo de personagem. Porque a Yuri não tem personalidade. Ela não tem nenhum impacto na história. Nossa, agora você foi longe, James. Agora você foi muito longe. Continua, velho. Não, é isso que eu tenho a dizer. Ela é só esse arquetipo. Ela não é um personagem bem escrito. Ela não tem personalidade. Ela não faz nada pro enredo principal. E ela realmente tá ali só como uma distração do jogador pra tirar a sua atenção do personagem que realmente importa. Que é a mãe. Seria? Entendi. Realmente importa, né? Eu argumentaria que ela a Sayori até até um nível, mas ela seria a única personagem que realmente tem um desenvolvimento e realmente que é bem escrita. O resto é tudo só filler do jogador, saca? Aham. Então tá, né, velho? Tá dizendo. Enfim, não tem muito o que argumentar com isso, porque eu mal joguei duas visual novel ainda, mal tô terminando a segunda. Então não tem muito o que dizer, e dá claramente a perceber que a personalidade dos personagens são um pouco escrachado, entre aspas, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, cara, por mais que tenha, tipo assim, é meio, entre aspas, forçado, tipo assim, a personalidade igual abaixo do jogador, ela conseguiu, tipo, me conquistar de uma maneira que nenhum outro personagem, assim, conseguiu, entende? Eu não sei, eu tô abrindo a mente aqui dizendo que, cara, isso é gosto pessoal, entende? E eu realmente não tenho como... Eu concordo. Tipo, você pode gostar da personagem, isso não tem nenhum problema, mas eu tô dizendo que, tipo, objetivamente, os personagens. O que o jogo tá tentando fazer, nesse contexto, é uma boa personagem. Ela é bem escrita, tipo, ela se encaixa junto com o jogo. Mas fora dessa experiência, fora desse contexto, ela não é bem escrita. Eu vou dizer isso objetivamente. Mas se você gostar, não tem problema, sabe? É questão de gosto, né? Cara, não tenho, pra ser bem sincero com vocês, não tenho muito o que dizer sobre isso. Tipo assim, eu simplesmente gosto porque faz parte meus gostos pessoais, assim. Não tenho como... Cara, eu realmente queria chegar aqui, pô,
pô, jogar uma papelada assim de motivos porque a Yuri é a melhor personagem em visual novel, mas eu não tenho isso, infelizmente. Tipo assim, eu simplesmente me apeguei tanto ao estilo dela, mesmo achando, talvez por ser tão forçado assim, tipo assim, é o que aproximou muito dela e fez eu gostar dela como personagem, mas eu admito que pro enredo em si ela não tem aquela relevância tão grande como a Mônica em relação ao jogo principal. Mas mesmo assim, eu acho as Kudélias muito melhores que as Tsunderes. Não, eu tenho mais o que dizer, mas tipo, o Paulo não queria Pode falar. ir, pode falar. Não, porque tipo, eu ouvi o Paulo interrompendo a conversa e queria saber se ele tinha. Pode falar, cara. Desculpa, não... pode mandar bem. Assim, cara, tipo, eu não tenho nenhuma experiência com esse gênero de jogo, assim, sabe? Então, eu sinceramente não teria nada o que falar, sabe? Eu não sei, assim, do que vocês estão falando, assim, sabe? Não sei de nada. Cara, a gente tá falando basicamente que o jogo que eu citei, o personagem que eu citei, é tipo assim, ela é muito. Eu tô ligado, eu vi tudo, entendeu? Mas, tipo, cara, eu não sei o que falar sobre isso, sabe? Eu não tenho nada pra dizer. Porque eu não entendo. Mas você tá do meu lado, né, velho? Não, eu gosto da menina que... Eu tô brincando. Gosta do conceito, então. Exato, cara, exatamente, velho. Eu também gosto, tipo assim, do conceito do personagem, sabe? Talvez nem a Yuri em si, mas por ela ser basicamente o conceito em pessoa, entende? O tipo de. Uma Kudélia, tipo, escrachada, digamos assim, cara, faz ela me pegar muito. Porque eu gosto desse tipo de personagem, entende? Acho que é por isso que faz eu ter tanta essa atração por ela. Tô ligado. Eu vou argumentar. Tipo, por mais que o conceito seja interessante, as personagens que eu conheço em videogame e tudo mais, as personagens que foram no estilo Tsundere tiveram mais desenvolvimento e foram melhor escritas do que as personagens que eu já vi que eram do conceito dela. Esse é o meu argumento principal. Mais desenvolvimento, cara. Explica um pouco melhor, se eu conseguir. Eu disse mais cedo, tá falando da Kotori. Tem todo esse desenvolvimento, ela começa de um jeito, aí ela muda, e depois, com o decorrer da história, do desenvolvimento do enredo principal, ela vai se adaptando ao personagem e vai dando novas informações para o jogador, para ele mesmo chegar às suas próprias conclusões do por que essa personagem é assim. Mas a Yuri, por exemplo, que você citou como um tipo desse personagem, não faz nada, ela não muda nada, ela continua a mesma personagem do começo até o fim. E, de novo, dentro do contexto do jogo isso faz sentido, porque naquele jogo ela não é suposta ter um desenvolvimento, mas, tipo, em geral, personagens nesse arquetipo não são tão interessantes, não tem muito o que desenvolver. Porque pelo conceito de Tsundere, você precisa ter esse equilíbrio entre esses dois tipos de personalidade. Com Gudera, não. Você só precisa ter esse tipo específico, sabe? Mais ou menos, mas Tsundere não é basicamente isso também, tipo assim, personagem que começa brava, tipo, não gostando de você, depois de se desenvolvendo, vai ter uma maior relação, e no final, tipo assim, entre aspas, tipo, se apaixona, algo do tipo. Não é a mesma fórmula de bolo? Porque, pelo que você mesmo falou, tem que ter esse desenvolvimento, tem que ter esse empenho de escrever um personagem que realmente muda pra esse arquétipo funcionar. Gudera não. Você pode só botar um personagem quieto e fechou. Não exatamente, né, velho? Tipo assim, tem um desenvolvimento grande, mas ele pode falar. Calma, eu diria que tem a possibilidade de desenvolver. Eu vi personagens nesse estilo que realmente evoluem disso. Mas, em geral, tipo, conceito de Tsundere, pra mim, parece ter tipo, mais. Você precisa botar mais empenho pra esse arquétipo funcionar. Porque também é um arquétipo que tipo, depende da personagem ser agressiva. E se você não conseguir escrever isso muito bem, esse personagem pode acabar tipo, realmente incomodando os jogadores, sabe? Então tem que ter um equilíbrio muito bom, tem que botar muito esforço pra fazer esse personagem funcionar. Por isso que eu prefiro esse arquétipo. Mas, vou falar. Cara, eu não sei, você pode estar falando, mas ao mesmo tempo, tipo assim, tem desenvolvimento, entende? Tipo assim, em relação a Yuri, que eu vou mais citar aqui, tipo assim, se eu não me engano, se passa tipo 3 dias assim, e no final do terceiro dia você vê que, tipo assim, pelo que eu me lembro, a personalidade dela vai mudando, sabe? Assim que ela vai se abrindo pra você,
Tá, não vou contar a história de Doki Doki, porque, né, vai que ninguém jogou e quer jogar, não sei o quê. Mas, tipo assim, por causa de um incidente infeliz que acontece com uma corda, tipo assim, basicamente muda tudo. Mas eu acho que se continuasse naquela vibe, se a história fosse crescendo, acho que a Yuri em si teria uma mudança de personalidade. Porque dá pra ver que ela vai, tipo assim, mudando aos poucos e se abrindo um pouco mais, entende? Talvez no final, se desse tudo certo, ela seria outra pessoa, entre aspas, sabe? Teria um maior desenvolvimento. Tipo, realmente, eu acho que ela poderia. Eu acho que, tipo, esse é o clichê desse arquétipo de personagem. Que quer começar, tipo, fechado e se abrindo ao jogador ou protagonista. Não, é tipo, Ah, eu fala. quero deixar, tipo, uma questão, assim, na mesa, assim. Se você fosse Pode botar. um escritor, você tivesse que escrever histórias, e, tipo, alguém mandasse, tipo, te desse uma escolha entre você tem que escrever uma história com esse tipo de personagem, com esse arquetipo. Qual você acha que seria mais difícil escrever? Aquele que tem que manter um balanço entre dois tipos de personalidade totalmente diferentes para um só personagem, ou aquele que só requer que o personagem evolua gradativamente? Qual desses tipos você acha que seria tipo, mais difícil escrever? Que requer mais empenho, mais pensamento para poder criar? Entende? Depende do quão profundo você quer chegar. Porque por mais que eu não goste muito de Sanderes, elas têm uma profundidade que, tipo assim, se tiver um bom escritor, dá pra ir muito longe, entende? Tanto como o Kuderi, tipo assim, cara, se o cara souber escrever, opa, se o cara souber escrever, tipo assim, de uma maneira que chegue a um objetivo, mas, tipo assim, de uma forma completamente inesperada, vai ficar bom, entende? Os dois eu acho, tipo assim, dá pra, se seguir o arquétipo básico, dá pra, tipo assim, seguir só ir com o fluxo, entende? Mas se você quiser, tipo assim, criar uma história que esse personagem comece de um jeito e ao longo do tempo vá, tipo, evoluindo, mas de maneira que ninguém fez antes, entende? Eu acho que seria muito complexo. Então, não sei, cara. Acho que os dois, assim. Depende de quem vai escrever e do quanto empenho que vai fazer para deixar o personagem interessante. Mas como assim depende de quem escrever? Eu acabei de apresentar essa questão como se vocês tivessem que escrever. Se Então, isso fosse o seu cenário. eu seguiria o arquétipo básico, entende? Porque, porra, eu não acho que eu teria habilidade para criar uma puta história foda com o personagem. É por isso que o meu argumento funciona, porque não tem escolha o básico. Ou é um ou é outro. Entre esses dois que eu apresentei, qual você escolheria? E qual desses você acharia que tipo, seria mais difícil? Cara, acho que eu escolheria a Kuderi porque eu já tenho, tipo assim, meio que uma previsão, entende? De como, tipo assim, eu queria que o personagem seguisse uma linha. Já a de Sanderi, eu, tipo assim, perco um pouco do interesse, sabe? Eu acho que seria mais difícil para mim porque não é um personagem que eu gostaria de escrever, sabe? Eu teria muito uma linha pra seguir. Ah, eu não sei, mas. Eu só diria que, tipo, pessoalmente, se eu tivesse que ler uma história, uma sobre Tsundere e outra sobre Kudere, eu ficaria muito mais interessado em saber como que o artista, que o escritor conseguiria desenvolver uma Tsundere mais do que uma Kudere. Kudere, pra mim, tem potencial, eu gosto muito dos dois arquetipos, mas pessoalmente eu tenho uma preferência de um em cima do outro. Mas o que o Paulo acha, sabe? O que o Paulo acha? Bom, como o Vivali tinha falado, eu preferia também, sabe, eu teria mais uma, entre aspas, afinidade para falar sobre a Cool Deck, sabe? Então seria mais, não assim, mais fácil, mas seria um pouquinho fácil, assim, sabe? De fazer uma história com as Cool Deck. Mais fácil escrever esse tipo de personagem. Por quê? Porque o outro requer mais empenho. Não, Quando o personagem requer mais exatamente o empenho. contrário, cara. Tipo assim, é que eu não, tipo assim, pra ser bem sincero, eu não conseguiria escrever algo, tipo assim, que eu não gosto, sabe? Algo que não tem uma afinidade, entende? Eu acho que eu, tipo assim, e como eu tenho a preferência por Kuderi, eu teria, tipo assim, muito mais criatividade pra imaginar, tipo assim, um relacionamento com as outras pessoas, sabe? Não por, tipo assim, eu achar mais fácil, mas por eu ter uma maior, sabe, um maior gosto preferencial por ela. Escrever um personagem porque você gosta mais daquele tipo. Mas o meu argumento é que, tipo, se o escritor sabe o que tá fazendo e tá pronto pra esse desafio, eu acho que ele consegue criar um tipo de personagem melhor. Mas é isso. Não tenho mais nada pra argumentar.
Muito menos eu. E você, pô, uma coisa pra jogar na roda? Não, tamo tranquilão. Tranquilaço. Então é isso, pessoal. Tem algo pra finalizar? O que você acha de Yandere? Alguma última? Yandere, cara. Cara, pra mim, Yandere é Makudere que se corrompeu, tá ligado? Por que Yandere é a mistura dos dois? Você tem a agressividade Então. de um tipo e o afeto do outro, saca? Uhum. Tá, então vamos só pra dizer. O que seria uma Yandere? Explica Ó, James Boy. Você explica o que é e eu. Você teria mais direito de explicar por quê? Porque Yuri, durante o capítulo 2 de Doki Doki, ela se transforma em Yandere. Ela se corrompe. Tá? Essa parte eu não gosto dela, pra ser bem sincero. Mas, tipo assim, ainda mais quando ela faz a. Inteiro, né? Ainda mais quando ela faz certas coisas com a minha caneta, eu fiquei meio assustado, pra ser sincero com vocês. Corrompeu o meu coração purinho dela, velho. Mas enfim. Eu acho que a Yuri do ato 2 é melhor do que a Yuri do ato 1. Nossa, eu discordo de tantas formas, velho. Vai, manda porque Cara, ela que é uma desenvolve Yandere, muito velho. melhor durante o segundo ato. Desenvolve, velho. Ela muda, ela evolui daquele padrão, por mais que não seja tipo, uma evolução natural. Porra, evolução foda, velho. Enfim, tá. Então vou concluir esse raciocínio basicamente. Tipo assim, quebra o arquetipo de Kudere, assim, mostra um outro lado dela, mas não é ela, entende? Tipo assim, ela tá completamente quebrada ali, não é a personalidade dela. É algo, tipo assim, como se as emoções dela fossem completamente fluidas, assim, jogadas pela, tipo assim, a expressão da maneira quase como um animal, entende? Tipo assim, ela perde muito da essência dela e não é ela em si. É uma forma que ela foi meio que forçada assim, entende? Então eu não gosto muito desse segundo ato. Mas enfim, James Boy, dá pra dizer aqui que amanhã Yandere, mano? Tá, vamos lá. Vamos dizer que você entra na sala lá, pá, e chega uma garota nova, e ela olha pra você, tipo assim, e fica meio com vergonha e tudo mais, e ela nunca conversa com você, fica sempre, sei lá, atrás da sala, tipo assim, meio que te secando com os olhos, só que você nunca percebe. E daí quando ela chega em casa, ela tem umas 400 fotos suas e ama você de todo o coração. Só que e tá disposta a matar pessoas que queiram roubar você dela, digamos assim. Acho que essa foi a melhor explicação. Conseguiu entender aí? Pô, se você conseguiu, acho que eu expliquei bem. Entendi. Então, é basicamente uma psicopata que te ama, em suma. Basicamente isso. Tipo, eu argumentei que seria a mistura, tecnicamente, desses dois arquetipos. E eu vou dizer aqui, eu acho que personagens do arquétipo Yandere são muito mais interessantes do que os outros dois que a gente estava discutindo até agora. Cara, mais interessantes eu posso ter que pensar em concordar. Mas, tipo assim, né? Tipo assim, é legal pelo plot, mas pensando, tipo assim, isso pra vida real seria uma bosta, entende? Tipo assim, porra, a garota, um cara psicopata, te ama. Infelizmente, isso já acontece nos dias de hoje, com algumas pessoas. Não, mas você trouxe um bom ponto, porque até agora eu estava aproximando esse argumento, tipo, na visão de personagens com potencial dentro de um enredo, dentro de uma história. Porque na vida real, acho que eu prefiro nenhum dos dois, porque eles são arquétipos muito exagerados, sabe? Que é algo que só pode existir dentro da ficção. Teoricamente, né? Até hoje ainda tô em busca do meu sonho, mas tudo bem. Aí eu diria Kudere. Mas dentro de uma história eu diria Tsundere. Uhum. Não, também. Uma história, acho que, tipo assim, pra deixar legal ter, putz, uma assassina no meio lá, foda. Eu acho algo bem interessante, tipo assim, de ter. Mas na vida real, Kudere forever, pra sempre, é nice. Uma coisa pra acrescentar aí, pô? Não. Mas o que você tem a dizer? Eu já disse o que eu pensava. Eu diria, o meu argumento é que, tipo, elas são personagens muito mais interessantes dentro do contexto de ficção. Uhum. Acho que não tem muito. Não, interessantes. Tipo, então, não tem muito o que discutir. São interessantes naquele contexto, mas, tipo assim, se você pensar, tipo assim, um pouco mais pro personagem, pensa assim, tem o personagem foda principal, e tem uma Yandere que gosta dele e uma Kudere. Tipo assim, eu, pelo menos, preferi que ele ficasse com a Kudere, que é algo mais, parece um amor mais verdadeiro, sabe? A Yandere parece muito, tipo, quase como um instinto animal da pessoa. Entende? De ter a pessoa só pra você, só pra si, quase como, sabe, algo animal, como propriamente disse.
A Kudere acho que é o mais de romance. Não, tô dizendo que essa é a graça do personagem, saca? É essa a graça, né? Eu acho. Pra quem gosta. Mais alguma coisa a acrescentar? Como que a gente pode concluir isso? Não concluir, tipo, de finalizar, mas, tipo, argumento final que mistura tudo isso que a gente falou até agora. Tudo que a gente falou até agora? Vamos lá. Que nós três temos gostos muito diferentes em certos aspectos. Eu acho. Tipo assim, o Paul Boy basicamente falou, tipo assim, que o gosto dele é por garotas mais fortes, mais destemidas, mais, tipo, focado no objetivo, quer fazer uma coisa, vai lá e faz. Tô certo, Paul? Exato. Ok. O James Boy falou que curte mais personagens que são mais bem desenvolvidas, mais puxados para Tsanderes do que para Kuderes. E que tem, tipo assim, um enredo mais focado nela em si, em específico, que faz mais sentido pra trama. Tô certo ou não tô? Minha prioridade são personagens. Acima de tudo, primeiro, um personagem tem que ter um bom desenvolvimento e um bom. Tem que se encaixar na história e tem que contar uma boa história. Certo. E o meu tipo são as Kuderes básicas, que são, como eu já expliquei, garotas mais na dela, mais, entre aspas, tímidas, que são focadas e têm o seu próprio objetivo e não se abrem para outras pessoas que conhecem muito facilmente, só depois de ter uma maior convívio, digamos assim. E é basicamente isso. Mais Certo, alguma posso coisa para finalizar? acrescentar? Pode, claro. Bom, então você que esteja ouvindo isso, eu espero que você esteja se cuidando na sua casa e, por favor, não morra, porque queremos novos seguidores. Exatamente. E como já disse, espero que você esteja se cuidando e ouvindo esse podcast com fone de ouvido, com certeza. E é isso, então. Bom, para apresentar de novo a gente, eu sou o Poo. Eu sou o Rivai. Você fala assim, ah, tá. E o nosso amigo? E nosso amigo? Quem vocês estão falando? Ok, nosso amigo James. É isso aí, guys. É nóis. Então, é isso aí. Então, até o próximo episódio que vamos criar. Espero de primeira ou de segunda. Espero que criamos e não repetimos quase. Não. Tipo, antes de concluir isso, o que vocês acharam dessa conversa inteira? Tipo, pensamentos finais. O que a gente aprendeu hoje? O que a gente aprendeu hoje? Que gravar é uma porcaria e que eu tô com dor de cabeça. Mas em relação ao conteúdo que a gente falou, foi muito interessante. Acho que eu consegui aprender muito com vocês dois, tipo assim, de visões diferentes de personagens para romance, porque como eu disse no começo, não é um tema que eu curta muito, mas eu acho que é interessante de ter em qualquer tipo de mídia em geral, pelo menos um pouco. Bom, eu aprendi bastante com vocês sobre o que é uma Sandere, uma Kudere e uma... Qual é a outra mesmo? Andere? Yandere, isso aí. Então, eu não sabia o que era. Meu nome? Caralho, o cara tá porra. E, sabe, é isso, sabe? Tipo, gostei muito, muito. Tirando a parte, sabe, que teve que gravar 2 vezes, tá? Mas deu boa. Mas dor de cabeça, tá 5 da manhã agora, mas pode continuar. Mas é isso aí. Agradeço a vocês por esse podcast. Eu tô bem frustrado. Foi muito erro, foi muita tentativa, mas achei que podia ter falado mais, achei que a conversa podia ter fluído mais, mas não foi ruim. Foi uma conversa interessante. Cara, se é uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês dois e para os nossos ouvintes, é que a vida é feita de erros, entende? A gente vai com esse negócio de Tipo, a gente vai. Não, mas falando sério agora. Não, ela chega no final que é um negócio de filosofia, tá ligado? Mas enfim, acho que eu tenho algo para dizer para vocês dois, para os nossos ouvintes, é que mesmo depois de tanto trabalho que a gente está fazendo, a gente nem se é o nosso primeiro podcast, mas vai no ar com o nosso primeiro, e depois de tantos erros, tentativas e tudo mais, eu acho que, tipo assim, isso vai valer a pena, entende? Todo esse trabalho que a gente está fazendo vai ter, tipo assim, frutos no futuro. Não como ganhar dinheiro, ou ficar famoso, ou se quer alguém ouvir a gente de verdade, assim. Mas, tipo assim, como 3 amigos se juntaram para fazer um podcast que no fim não deu nada, mas se divertindo demais. Porque, por mais que eu esteja com dor de cabeça agora e tá tarde pra caramba e tem que fazer um monte de coisa ainda, eu me diverti muito conversando com vocês, vendo o ponto de vista de cada um. E eu acho que isso foi muito bom para, tipo, um aprendizado de todos nós. E é isso. Algo a acrescentar? A partir daqui só vai começar a melhorar, sabe? Eu acho que foi um bom primeiro passo.
Começamos com o pé direito, barra esquerdo, barra os dois juntos. É isso então, guys. Falou! É nóis, galera. Vamos todo mundo morrer.